Bom, gente, então vamos para o vídeo de correção, tá? Vejam só. Inicialmente, nós tínhamos o seguinte: a primeira questãozinha era 3 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Pronto. Próxima questão. Dizia 1 elevado a 10. Gente, 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1. 1 elevado a 1000, 1. 1 elevado a, sei lá, qualquer um, vai ser 1. Por quê? Porque isso é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, certo? Então, a resposta também é 1. Agora, eu tenho 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai ser 2, porque isso é a mesma coisa que o 2 uma vez apenas, tá? Se fosse 2 ao quadrado, seria 2 vezes 2, que dá 4, tá certo? 0 ao cubo. Bom, 0 ao cubo é 0. Pela mesma questão, 0 elevado, 0 vezes qualquer número é 0, tá certo? Então, 0 elevado a qualquer número também será 0. Próxima questão era 1 elevado a menos 5, tá? Bom, isso será a mesma coisa que 1 sobre 1 elevado a 1, isso positivo. 1 sobre 1 elevado a 5, minha gente, isso volta para... Cadê? Volta para essa questão. 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Porque se a gente for perceber, vejam só, 1 elevado a 5 vai dar 1. Então, 1 sobre 1. 1 dividido por 1, 1. Então, certo? Sempre que eu tiver 1 elevado a qualquer número, é 1. Então, próxima questão dizia 4 elevado a 1. Novamente, isso é a mesma coisa que 4 apenas, tá? Tem outro. 1 menos 1 sobre 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, tá? Professora, e o negativo? Bom, como o negativo está relacionado com o número, então, e o 0 é um número par, claro que fica positivo, sem falar que qualquer número elevado a 0 dá 1. 0 elevado a 7, novamente volta para essa, vai dar 0. Tínhamos a próxima questão que dizia que 10, vamos para cá, para o lado. Vou utilizar uma caneta de outra cor. Ó, 10 elevado a 5. Bom, 10 elevado a 5 vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Muito simples para responder. Não estou elevado a 5? Então, serão 5 zeros. Logo, eu tenho que 10 elevado a 5 é 100.000, tá? Agora, 10 ao quadrado, na mesma perspectiva, 2 zeros, tá? Isso são truques para ir bem mais rápido, tá certo? Vejam só, eu tenho aqui 10 elevado a menos 5. Isso vai ser 1 sobre 10 elevado a 5. Posso transformar 1 sobre 3, 4, 5. 100.000, tá? Sempre que tiver um número negativo, 1 sobre a base. 10 elevado a menos 1.
como eu faço? 1 sobre 10 elevado a 1, certo? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: menos 2, entre parênteses, elevado à quarta. Sempre que o número negativo estiver elevado a um número par, então, ele vai ficar positivo, tá certo? Então, se é par, 2 elevado a 4 dá 16. Ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E é par, logo vai ser positivo. No entanto, eu tenho aqui menos 2 elevado a 3. Ó, 3 não é ímpar? Então, será negativo. 2 elevado a 3 dá 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Bom, agora eu tenho, eita, que o número é difícil. Menos 1 elevado a 367. Muito difícil, né, minha gente? Bom, primeiro, eu tenho que aqui um número que ímpar. Não importa se é um número grande. Eu olho sempre para o último número aqui. Então, como o último número é 7, 7 é ímpar, então o número completo é ímpar. Então, se eu tenho menos 1 elevado a 367, eu continuo com menos. Negativo porque é ímpar. E 1 elevado a qualquer número é 1. Ah, professora, mas que história estranha, vejam só. Vamos pensar que é menos 1 elevado à terceira, tá? Isso aqui vai se responder como? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vejam só, menos com menos, mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, é essa mesma história que acontece aqui, só que 367 vezes, e eu não vou fazer aqui 367 vezes, tá bom, pessoal? Bom, a próxima questão é na mesma perspectiva, sendo que é menos 1 elevado 3.112. 3.112. 3.112 é um número par. Se é um número par, vai ficar positivo. Claro que eu posso colocar esse mais ou não, tá? Se eu não colocar, subtende-se que é positivo do mesmo jeito, assim como eu fiz no 16. 1 elevado a qualquer número, 1, tá? Então, vejam só, bem rapidinho. Bom, próxima questão, eu tenho aqui ó, 2 elevado a menos 3. Como é um número negativo, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3. Posso resolver isso ficando 1 sobre 2 elevado a 3, 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, tá? Próxima questão dizia o seguinte: 2 elevado a 3 elevado a menos 2. Bom, isso aqui é o seguinte: 1 sobre 2 elevado a 3 elevado a 2, tá? Isso aqui vai dar 1 sobre... Esse 2 que está aqui, ele vai ser distribuído entre os dois números. Então, vai ficar 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Como é que fica isso? 1 sobre 4 sobre 9. Por que 9, professora? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Para continuar respondendo isso, para ficar mais bonitinho,
a gente vai fazer o seguinte: divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 9, 9 sobre 4. O que me faz chegar à conclusão que eu não preciso fazer tudo isso. Eu posso simplesmente inverter. Olha só, vou até mudar de caneta. Já respondi, certo, pessoal? Mas só que eu cheguei à conclusão que quando eu tenho uma fração elevada a um número negativo, se eu fizer um inverso, olhe, 3 sobre 2 elevado ao quadrado, sendo positivo, vejam, eu modifiquei, eu inverti. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Não precisei fazer tudo isso e cheguei ao mesmo resultado, tá certo? Bom, eu tenho menos 2 a menos 3, que é a próxima questão. Menos 2 elevado a menos 3. Isso aqui, a base é menos 2. Então, eu terei 1 sobre menos 2 elevado a 3, tá? Então, isso basicamente seria 1 sobre menos 8. Ah, professora, mas menos 8? Como assim? Não é um número ímpar, então vai continuar negativo. E o próximo número tá na mesma perspectiva. Menos 2 elevado a menos 2. Olhem só como é a mesma perspectiva. 1 sobre menos 2 ao quadrado, lembram? Negativo vira positivo. 1 sobre 4. Por que não menos 4? Porque o 2 é par, tá certo? Por que, professora? Ainda não entendi por que isso, por que essa regra. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Por conta disso, certo? Bom, vamos lá. Tem mais questão pela frente. Bom, agora eu vou passar para outro vídeo, tá certo? Para que esse não fique muito longo.